Olá! Nessa videoaula, a gente vai desvendar a histologia dos alvéolos pulmonares. Vamos estudar a estrutura microscópica da respiração, relacionando esses alvéolos à hematose. Nessa imagem, podemos começar a entender um pouquinho o pulmão de uma forma tridimensional. Aqui, conseguimos perceber a traqueia e seus anéis cartilaginosos. Percebe que a via aérea vai se bifurcando e cada vez mais que acontece essa bifurcação, obviamente o calibre, dessa via aérea vai diminuindo. Externamente, já percebemos também que a quantidade de cartilagem é alterada. Aqui nós temos placas de cartilagem, enquanto lá na traqueia nós temos anéis cartilaginosos. E quando essa bifurcação ela vai acontecendo cada vez mais, a gente percebe que nessa região aqui temos os bronquíolos, devido à ausência de cartilagem. É claro que nessa imagem foram retirados os alvéolos, apenas para a gente poder ter uma visualização mais global. Então, aqui já percebemos tridimensionalmente o alvéolo, a continuação aqui dos bronquíolos, com a presença de tecido muscular ao redor, e então os alvéolos na extremidade. Agora, veja que nessa imagem nós temos os alvéolos cortados aqui para a gente poder perceber melhor o septo interalveolar, que é essa regiãozinha aqui, onde acontece a hematose de fato. Nessa imagem, aproveite para ver esses alvéolos íntegros, como existe a presença desses vasos sanguíneos ao redor. Olhando mais de perto, podemos perceber aqui já a presença na região interna de alvéolo, então é onde a gente está inspirando o ar está chegando ali. E aqui a gente tem o pneumócito tipo 1, que é uma célula bem pavimentosa, olha o núcleo dela aqui. E aqui o vaso sanguíneo, que é um capilar do tipo contínuo, sem fenestras, portanto. Não há necessidade da presença de fenestras devido à capacidade do oxigênio e do gás carbônico de se difundir através da bicamada lipídica. Percebam aqui, então, o pneumócito, a lâmina basal do pneumócito, a lâmina basal do endotélio e, é claro, aqui a parede da célula endotelial. Então, aqui a gente tem uma questão de fisiologia mesmo, de uma lei da física, né? A maior concentração, a menor concentração gera essa pressão parcial que resulta na saída de gás carbônico do sangue e na entrada de oxigênio. Claro que o gás carbônico ele é eliminado do nosso corpo. Aqui a gente tem bidimensionalmente o que a gente viu no outro vídeo tridimensionalmente. Perceba que temos um bronquíolo aqui, respiratório, que tem parte da parede com a presença de alvéolos. Depois a gente segue para o ducto alveolar, onde todas as paredes são formadas por alvéolos. E, por fim, finalizamos com o saco alveolar, que é o final dessa via aérea. Perceba que externamente aqui a gente tem todos os alvéolos revestidos por esses capilares que são tão importantes para a hematose. E quando a gente amplia essa imagem, é o que a gente vê. Um septo interalveolar, um pneumócito tipo 1, como a gente viu na imagem, e o local da hematose, a entrada de oxigênio na corrente sanguínea e a saída de CO2. Nessa região dos alvéolos, é possível a observação de outras células, como os macrófagos, que são as células de poeira, e também os pneumócitos tipo 2, que são tão importantes para a secreção de surfactante, como veremos adiante. Temos aqui na via aérea um corte transversal de um bronquíolo respiratório. E por que eu sei que é respiratório? Porque parte dessa parede é formada por células mais cúbicas, então revestimento epitelial cúbico, mas inclusive a gente consegue ver a presença de um pouquinho de músculo aqui, então a parede um pouco mais espessa, enquanto nessa outra região, onde temos a seta aqui preta, a presença de alvéolos, nessa região e aqui também. Perceba que esses alvéolos se conectam diretamente com o lúmen desse bronquíolo respiratório. Por quê? Eu estou falando diretamente? Porque ao redor eu sempre vou ter alvéolos.
porque a gente está dentro do pulmão. Então, vão ter alvéolos pertencentes a sacos alveolares que estão na vizinhança, pertencentes a outros bronquíolos respiratórios, estarão ao redor. Mas no bronquíolo respiratório, esses alvéolos se conectam com o lúmen, fazem de fato parte da parede desse bronquíolo. E aí, bronquíolo respiratório, a gente sabe que a seguir, na via, temos o ducto alveolar, cujas paredes todas aqui, ó, todos os lados, são constituídos de inúmeros alvéolos, sempre que se ligam à parte interna também desse ducto. E, por fim, chegamos aqui aos sacos alveolares. O nosso alvéolo é a estrela da aula de hoje, e a gente sabe que o septo interalveolar, ele tem uma célula endotelial, né, dentro do alvéolo, né, dentro do septo interalveolar, eu tenho um capilar sanguíneo. E todo capilar sanguíneo, ele é revestido por uma célula chamada endotélio. Então, dentro ali, eu tenho esses capilares. E é fácil, às vezes, identificar o capilar, porque a gente vê as hemácias dentro. Então, se tem hemácias dentro, ao redor, eu vou ter a célula endotelial. Temos o pneumócito tipo 2, que é uma célula de revestimento bem pavimentosa, que recobre a grande parte desses septos interalveolares e, pela sua espessura menor, facilita a troca gasosa. Pneumócito tipo 2, que são células mais arredondadas, maiores, produtoras de surfactante e tem capacidade regenerativa também. O macrófago alveolar, que é um macrófago também conhecido como célula de poeira, é uma célula que faz fagocitose de hemácias velhas, faz fagocitose de micro-organismos, tem função de limpeza. E alguns autores chegam a descrever também a presença de células de escova, né, que são células sensoriais. Nessa imagem, observamos a microscopia eletrônica na esquerda e na direita a microscopia óptica. Perceba que aqui, onde eu coloquei o L, é o lúmen, né, desse alvéolo. Perceba que onde eu estou fazendo a linha agora é a parte interna do septo interalveolar e que ali existem hemácias, indicando a parte interna do vaso. Olha só a distância que existe entre a parte interna aqui do capilar e a hemácia. É uma distância muito diminuta. Essa pequena estrutura aqui é a barreira hematoaérea. Olha só na microscopia eletrônica. Aqui a gente tem um alvéolo, tá? Aqui a gente tem, então, a parte onde está o O2, por exemplo, e ele precisa atravessar essa região em azul, aqui, que é o septo interalveolar. Porque essa estrutura que agora eu vou pintar em amarelo, mas que aparece em preto, é a hemácia. Então, essa barreira hematoaérea é muito fininha. É claro que existem porções mais espessas desse septo interalveolar, como a gente vê por aqui. E aí, nessa região, você pode ter um pouco de líquido, tecido conjuntivo, macrófagos, fibras elásticas, mas na região da barreira mais delgada, onde tem hematose, é importante que ela seja bem delgada, para facilitar essa troca. Aqui, observamos o desenho esquemático do pneumócito tipo 2, produtor de surfactante. Vemos que é uma célula mais cúbica, né? Maior, mais espessa que pneumócito tipo 1, e que no seu citoplasma existem inúmeros corpos lamelares. Veja aqui esses corpos lamelares também na microscopia eletrônica. O surfactante, portanto, é essa mistura de uma série de substâncias, né, uma mistura mais oleosa de proteínas, fosfolipídios, lipídios, enfim, que são produzidos no retículo endoplasmático da célula. Por isso, a gente observa também aqui no desenho esquemático essa produção, né, e armazenamento nos corpos lamelares. E temos a microscopia óptica mostrando os macrófagos, que são aquelas células já citadas, tão importantes para a fagocitose. Temos macrófagos tanto no septo interalveolar, como a gente vê aqui os septais, quanto macrófagos nos alvéolos, os alveolares. E aí a gente consegue perceber, inclusive, muitas vezes eles pigmentados de uma coloração mais escura, pois fagocitaram fuligem, poeira e até a fumaça do cigarro mesmo, gerando a antracose. Agora, em algumas situações também podemos perceber a hemosiderina no seu citoplasma, como a gente vê aqui, né? Enfim, nos macrófagos alveolares, pois fagocitaram hemácias. Mais uma vez, observamos a barreira hematoaérea num desenho esquemático, onde eu tenho a presença do capilar sanguíneo, do lúmen alveolar, do macrófago aqui,
e da troca gasosa que acontece aqui, certo? Aqui nós temos o pneumócito tipo 1, com seu núcleo, conforme vimos, inclusive, anteriormente. E perceba que, embora o núcleo esteja aqui, o citoplasma se estende por uma grande distância. Essa é uma característica importante, esse fato dele ser bem pavimentoso e recobrir a superfície interna do alvéolo. Essa barreira, portanto, atravessada aqui é constituída por estes elementos. Um desenho esquemático mostrando essas barreiras novamente e, é claro, a microscopia eletrônica, né? Porque na microscopia óptica esse detalhamento não fica preciso, mas na eletrônica perfeitamente podemos observar aqui uma hemácia, a parte interna do vaso, que é recoberto pelo endotélio aqui. E essa parte que eu vou pintar agora em verde é justamente a fusão da membrana da lâmina basal do endotélio e da lâmina basal do pneumócito. E aí, mais externamente, né, a gente tem aqui, externa imagem, o pneumócito tipo 1, mas, na verdade, é um recobrimento interno alveolar. Então, o endotélio recobre internamente o vaso e o pneumócito tipo 1 recobre internamente o alvéolo pulmonar. A imagem da esquerda mostra o enfisema, e já podemos observar aqui que nesse indivíduo com enfisema, a gente tem uma destruição dos septos interalveolares, né? Então, a gente percebe essa região aqui, inclusive, aumentada, como se de fato, né, como de fato acontece, esses septos eles estão rompidos, destruídos parcialmente, aumentando esse espaço aéreo. Então, ele altera o parênquima pulmonar e isso tem consequências, obviamente, na hematose, na troca gasosa. Na imagem da direita, a gente pode ver com mais detalhamento as características das células que estão ali. Os macrófagos aqui, que são células maiores, que estão tanto, né, dentro do lúmen, quanto também dentro dos septos. Quando existe um revestimento de uma célula mais pavimentosa, que é o pneumócito tipo 1, e essa célula maior aqui é o pneumócito tipo 2. Tantas imagens, né, do alvéolo, o alvéolo repleto de área, que, em oposição ao que a gente viu antes, é uma situação patológica, onde podemos perceber esse alvéolo cheio de secreção, cheio de células de defesa, né, cheio de neutrófilos. Além dos neutrófilos, podemos perceber também esse exudato geral, com fibrina, os vasos congestos, então a gente vê eles mais dilatados. Isso tudo mostra uma pneumonia aguda, que, é claro, tem consequências clínicas e também na respiração. Desejo a todos bons estudos.